Pense comigo, querido irmão. Você já sentiu que, por mais que lute, por mais que ore, por mais que se esforce, a prosperidade parece fugir das suas mãos? Já sentiu que está sempre dando um passo para frente e dois para trás? Agora imagine, se você pudesse pronunciar uma única oração, um pedido profundo, enraizado na palavra de Deus, que abrisse portas onde não havia saída, uma oração capaz de atrair a atenção dos céus e mover os recursos de Deus em direção à sua vida. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos ao canal Ecos da Oração, um espaço de fé, transformação e comunhão com o Espírito Santo. Hoje Deus colocou algo profundo em meu coração, e eu tenho convicção, com temor e responsabilidade, que o que será revelado neste vídeo pode mudar o rumo da sua história. Eu não estou aqui para entreter, nem para fazer promessas vazias. Estou aqui como servo do Deus Altíssimo, para compartilhar uma oração bíblica, profética e espiritualmente poderosa, que invoca o favor divino sobre as áreas mais desafiadoras da sua vida, suas finanças, seu trabalho e sua paz interior. Antes de continuarmos, se este conteúdo já tocou seu coração, eu peço com humildade, inscreva-se agora no canal Ecos da Oração, deixe o seu like como um ato de fé, comente, eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. E compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa que você ama. Você pode ser o instrumento que Deus usará para mudar o destino de alguém. Agora, atenção! A última revelação que eu trarei neste vídeo será a mais poderosa, a chave final da oração de prosperidade, baseada nas Escrituras. Fique até o fim e abra seu coração, porque Deus quer falar com você hoje. A oração que vamos aprender aqui não é um conjunto de palavras mágicas. Ela é fundamentada na verdade bíblica, no relacionamento com Deus e no entendimento espiritual de que a prosperidade verdadeira começa dentro da alma. Como está escrito no terceira carta de João capítulo 1, versículo 2, Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Você percebe o segredo aqui? O sucesso, a prosperidade, a saúde, tudo isso acompanha a prosperidade interior. Por isso, antes de recitarmos a oração, vamos entender os princípios espirituais que ativam o favor de Deus. Comecemos com Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Essa é uma promessa poderosa, mas ela está condicionada a um princípio: honrar a Deus. E eu te pergunto, você tem honrado ao Senhor com o que Ele tem te dado? Ou tem deixado que o medo, a ansiedade e o egoísmo dominem suas decisões financeiras? Vamos refletir juntos. Você já confiou mais no seu salário do que em Deus? Já deixou de ajudar alguém por medo de faltar para você? Já duvidou de que Deus realmente poderia abrir as portas certas no tempo certo? Se sua resposta for sim para qualquer uma dessas perguntas, você não está sozinho. E é por isso que essa oração que vamos aprender é tão poderosa. Ela vai alinhar seu coração com o céu. Ela vai remover bloqueios espirituais. E vai atrair sobre você a graça, a sabedoria e a unção que geram a verdadeira prosperidade. Veja o que diz o Salmo 1, versículos 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer prosperará. Mas essa promessa é para aqueles que se afastam do mal, meditam na palavra e permanecem firmes em Deus. Agora respire fundo, feche os olhos se puder,
e prepare seu espírito para receber a primeira parte dessa oração de aliança e ativação da prosperidade em sua vida. Senhor meu Deus e Pai, eu me apresento diante de Ti com humildade e reverência. Reconheço que a prosperidade verdadeira vem de Ti, e não de meus próprios esforços. Perdoa-me por cada vez que confiei mais nos recursos terrenos do que no Teu cuidado. Purifica meu coração de toda ansiedade, incredulidade e apego ao dinheiro. Ensina-me a Te honrar com meus bens, com meu trabalho e com minha obediência. Abre meus olhos espirituais para enxergar as oportunidades que vêm de Ti. Faz de mim uma fonte de bênção, para que outros também vejam a Tua glória, e que tudo aquilo que vier às minhas mãos prospere para louvor do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Querido irmão, querida irmã, essa foi apenas a primeira parte. Ainda há muito a ser revelado. Na próxima etapa, vamos aprofundar nos mistérios de José do Egito, como ele prosperou mesmo no cárcere, e qual foi o segredo da sua sabedoria econômica, que pode ser aplicado na sua vida hoje mesmo. Você quer saber como se tornar um administrador fiel como José? Então permaneça firme conosco, porque Deus vai continuar falando com você. Amados irmãos, glória a Deus por você ter chegado até aqui. Seja muito bem-vindo novamente ao canal Ecos da Oração. Lembre-se, você não está aqui por acaso. O Espírito Santo está conduzindo você por um caminho de revelação e despertamento. E o que vamos compartilhar agora tem poder para libertar sua mente da escassez e ativar princípios espirituais que atraem o favor de Deus. Você já parou para pensar por que José, filho de Jacó, prosperou mesmo quando estava preso? Mesmo no Egito, longe da sua terra, cercado por ímpios e injustiçado, ele floresceu como árvore frutífera. Vamos ler juntos Gênesis capítulo 39, versículos 2 a 4. O Senhor estava com José, e ele veio a ser um homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio, vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça aos seus olhos e o servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e entregou nas suas mãos tudo o que tinha. Você entendeu isso? José era próspero não por causa do lugar onde estava, mas por causa da presença de Deus com ele. Ele não era próspero porque tinha liberdade, ou bens, ou status. Ele era próspero porque Deus estava com ele, e ele confiava no Senhor com fidelidade. Agora me diga, irmão, você tem convidado Deus para estar com você em cada detalhe do seu dia? Tem confiado que Ele está no controle mesmo quando as coisas parecem sair do rumo? Ou tem murmurado por causa das dificuldades, esquecendo-se de quem é o dono do ouro e da prata? José não era apenas um homem abençoado. Ele era um homem alinhado com o propósito do céu. E aqui está um princípio-chave que muitos esquecem. A prosperidade é fruto da obediência e da administração fiel. Veja o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 10. Aquele que é fiel no mínimo também é fiel no muito, e quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Talvez você diga, mas pastor, eu não tenho muito. E eu te respondo, com amor Deus quer ver o que você faz com o pouco que já tem. É ali, na pequena responsabilidade, que Ele testa o coração. Vamos aprofundar um pouco mais. Você sabia que José nunca se queixou da prisão? Ele interpretou sonhos, serviu com excelência e manteve um espírito humilde mesmo na adversidade. E isso o conduziu ao palácio de Faraó, onde se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Tudo isso foi consequência de sua obediência silenciosa e confiança constante em Deus. Talvez hoje você esteja se sentindo preso a dívidas, a um emprego difícil, a uma realidade que não parece mudar. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida agora. Assim como José, você será levantado do lugar da aflição para o lugar da autoridade, se você permanecer fiel e confiante no Senhor. Agora,
Antes de recitarmos a próxima parte da oração, eu quero fazer uma pausa e te perguntar: você realmente crê que Deus pode transformar completamente sua realidade financeira? Você está disposto a se comprometer com princípios bíblicos que trazem colheita abundante? Se a sua resposta for sim, então abra seu coração e declare comigo esta oração agora. Deus Todo-Poderoso, assim como estiveste com José em cada fase da sua jornada, seja comigo, ó Pai, nos meus desertos e nos meus dias de prisão. Ensina-me a confiar em Ti mesmo quando não entendo o que está acontecendo. Dá-me sabedoria para administrar o pouco, discernimento para perceber as Tuas oportunidades e fidelidade para permanecer firme mesmo na escassez. Eu te peço, transforma minha mente, remove toda a mentalidade de escassez, de medo, de dúvida. Estabelece em mim o caráter de um mordomo fiel, para que eu seja digno de receber Tuas promessas. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o Senhor está operando algo grandioso em sua vida. Essa oração não é um ritual, é uma aliança com Deus. É a chave que abre portas espirituais que estavam trancadas. E na próxima parte, vamos entender por que muitos cristãos não prosperam mesmo orando, e qual é o obstáculo invisível que precisa ser quebrado para que o fluxo da abundância divina se manifeste. Nós vamos expor a verdade sobre o espírito de Mamon, a avareza, e como ela pode sabotar até mesmo os filhos de Deus mais fiéis. Vamos abrir a palavra e entender como viver como filhos e herdeiros, e não como servos temerosos. Se você está pronto para ir ainda mais fundo, com base na palavra e no Espírito, escreva nos comentários: eu confio que Deus está me preparando para o palácio. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Inscreva-se no canal Ecos da Oração, ative o sininho, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Amados irmãos, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria ter você aqui no canal Ecos da Oração, caminhando conosco nessa jornada espiritual tão profunda. Hoje, quero compartilhar uma das revelações mais poderosas e libertadoras sobre a verdadeira prosperidade. E peço que você permaneça comigo até o final desta parte, pois o que você vai ouvir agora pode revolucionar sua vida financeira e espiritual. Você já ouviu falar do espírito de Mamon? Muitos cristãos oram, jejuam e vão à igreja, mas continuam presos na escassez, porque estão inconscientemente sob a influência desse espírito. Mamon é mencionado por Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 24, onde ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mas o que é Mamon? Mamon é um espírito maligno que se manifesta através da avareza, do apego ao dinheiro, da confiança nas riquezas em vez de Deus. E aqui está o ponto-chave. O problema não é ter dinheiro. O problema é o dinheiro ter você. Quantas vezes você já disse frases como: eu nunca vou sair das dívidas. Esse mês vai ser difícil de novo. Só um milagre para melhorar minha situação. Essas palavras são sementes que alimentam o espírito da escassez. E o inimigo sabe, se ele prender sua mente, ele prende sua vida inteira. Por isso, irmãos, precisamos quebrar essas correntes invisíveis. É hora de trocar a mentalidade da falta pela fé no suprimento eterno de Deus. Veja o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, de acordo com as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Não é conforme o salário, não é conforme o governo, é conforme as riquezas de Deus. E essas riquezas são infindáveis. Agora eu te pergunto com amor e seriedade: você tem confiado mais no seu cartão de crédito do que na provisão do Senhor?
Você tem vivido como herdeiro do reino ou como órfão espiritual? A boa notícia é que Jesus já venceu Mamon na cruz. Mas é necessário que você tome uma atitude consciente de romper com essa influência. E como fazer isso? Com oração, com confissão e com um coração generoso. Sim, a generosidade é a arma secreta contra o espírito de Mamon. Veja o que está em Provérbios capítulo 11, versículos 24 e 25. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Talvez você esteja ouvindo isso e pense, mas eu mal consigo pagar minhas contas. Como posso ser generoso? Meu querido irmão, minha amada irmã, ser generoso não é sobre quantidade. É sobre disposição de coração. O próprio Jesus louvou a mulher que deu 2 pequenas moedas, pois ela deu tudo o que tinha com fé. A generosidade quebra cadeias. Ela movimenta o céu. Ela mostra que seu coração está em Deus, e não nas riquezas. Vamos agora orar juntos, renunciando toda a influência de Mamon e declarando libertação sobre nossas vidas financeiras. Senhor Deus, eu venho diante de Ti neste momento, para renunciar a todo espírito de Mamon, toda raiz de avareza, medo, incredulidade e escassez. Quebra agora, Pai, todas as cadeias invisíveis que aprisionam minha mente. Renova meus pensamentos segundo a Tua palavra. Eu declaro que minha confiança está em Ti, que não servirei ao dinheiro, mas somente ao Senhor, meu provedor eterno. Ensina-me a ser generoso, mesmo com pouco, a confiar mesmo no deserto, e a viver como filho do Rei, com autoridade e fé. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva nos comentários. Eu rompo agora com todo espírito de escassez e declaro: Deus é meu provedor. Amados, vocês estão sendo edificados com verdades profundas. E na última parte deste vídeo, vamos concluir esta jornada com uma oração de ativação espiritual, liberando 7 declarações proféticas de bênçãos e sucesso, diretamente da Bíblia. Vamos juntos até o fim, pois a melhor parte ainda está por vir. Aqui encerramos com uma oração de ativação espiritual, revelações finais e um chamado poderoso para a transformação de vida. Amados irmãos, chegamos ao momento mais esperado desta jornada, a oração de ativação. E antes de orarmos, quero compartilhar com você 7 declarações proféticas, baseadas na palavra de Deus, que têm poder para mudar sua atmosfera espiritual e liberar bênçãos sobre a sua vida. Mas lembre-se, não basta apenas recitar, é preciso crer. Pois como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então agora, respire fundo, abra o seu coração e repita comigo em voz alta estas 7 declarações proféticas. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. Declaro que a minha provisão vem do céu. Eu não vivo pela economia da terra, mas pela fidelidade do meu Deus. Tudo o que eu fizer prosperará. Salmo 1, versículo 3. Meu trabalho, meus sonhos, minha casa e minha família estão debaixo da unção do favor de Deus. Eu sou cabeça e não cauda, estou por cima e não por baixo. Deuteronômio capítulo 28, versículo 13. Não aceito mais viver em miséria ou humilhação. Fui chamado para conquistar com dignidade. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Provérbios capítulo 10, versículo 22. Recebo riquezas com paz, equilíbrio e sabedoria. Eu ando por fé e não por vista. Segunda carta aos Coríntios capítulo 5, versículo 7.
Mesmo quando tudo parecer impossível, confiarei no invisível que vem do alto. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Eu posso empreender, vencer dívidas, prosperar e ser bênção para outros. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Porque a minha prioridade é o céu, a terra se alinhará com a minha fé. Essas são as palavras que liberam vida, poder e abundância. E agora quero orar com você uma oração completa de ativação espiritual para prosperidade e sucesso, em nome de Jesus. Pai Santo, neste momento sagrado, diante da Tua presença, ativamos pela fé todas as promessas de provisão, crescimento e sucesso que estão em Tua palavra. Senhor, quebra todo ciclo de fracasso, toda repetição de escassez e miséria na vida desta pessoa que ora comigo agora. Abre portas onde não há parede. Traz à existência aquilo que não existe. Remove o medo e implanta a coragem. Destrava mentes, recursos, conexões, oportunidades. Dá sabedoria para administrar, coração generoso para repartir, e espírito vigilante para discernir. Tudo o que colocarmos as mãos será abençoado. Tudo o que sonharmos será elevado. E tudo o que fizermos será para a Tua glória. Que o nome de Jesus seja exaltado em cada vitória que está a caminho. Eu profetizo crescimento, avanço, colheita abundante e testemunhos que edificarão muitos. Receba agora, meu irmão, minha irmã, prosperidade com propósito, riqueza com responsabilidade, sucesso com humildade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, se esta oração falou com você, declare nos comentários: eu recebo a prosperidade que vem do céu e confio no tempo de Deus. E não vá embora sem se inscrever no canal Ecos da Oração, porque aqui você será alimentado com a palavra viva, fortalecendo sua fé todos os dias. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com pelo menos 7 pessoas que precisam de esperança e transformação. Você pode ser instrumento da resposta de Deus para alguém. E antes de encerrar, quero te convidar para assistir os vídeos que estão aparecendo agora na tela. Eles vão complementar esta mensagem e aprofundar ainda mais sua caminhada espiritual. Clique e continue sendo edificado. E se você ainda não tomou uma decisão por Cristo, hoje é o dia. Aceite Jesus como seu Salvador e procure uma igreja perto de você para congregar. Sua nova história começa agora. Deus abençoe poderosamente a sua vida. A paz do Senhor Jesus Cristo.